Precisamos falar sobre isso. Precisamos falar sobre pessoas que vivem com HIV e estão sofrendo cada vez mais violência doméstica. Olá, tá boa, bonita? Bem-vindos ao canal. Se inscreveu? Ainda não? Dá tempo? Dá aquela curtida, dá aquele joinha pra ajudar a gente. Vai lá. Ativa o sininho pro YouTube entender que o que a gente faz é relevante. Você dá alta força pra gente quando faz isso, tá bom? Hoje eu vou falar de um tema que eu quero abrir um debate com vocês, que é sobre a violência doméstica que pessoas que vivem com HIV vêm sofrendo, infelizmente, cada dia mais. A gente está tendo um aumento aí da epidemia, infelizmente, nos últimos 2 anos, né? Tem algumas razões aí surgindo, mas por enquanto, como a gente não tem dados concretos, eu estou acompanhando sempre os sites internacionais e nacionais que apresentam as pesquisas mais recentes sobre HIV, então eu prefiro deixar para mais adiante para falar sobre esse aumento dos casos de HIV. Mas um aumento que tem chamado bastante atenção, principalmente na comunidade europeia, é a da violência doméstica que essas pessoas, ou seja, eu e as outras pessoas que vivem com HIV, podem sofrer, né, no ambiente doméstico. Eu posso dizer para vocês, e acredito que as pessoas que convivem com HIV vão concordar comigo, que nas consultas rotineiras da gente, ou quando a gente precisa estar num hospital por alguma razão, como foi o meu caso quando eu fiquei em estado de AIDS, nunca ninguém questiona a gente sobre questões relacionadas à violência, né? Nos questionam sobre coisas muito presentes das nossas atitudes em relação à alimentação, fluxo intestinal, nossas reações mais físicas realmente. Quando a gente tem um apoio psicológico, né, que é oferecido também pelo SUS gratuitamente, as questões vão muito pro lado de como a gente enfrenta o estigma, como a gente está lidando com a doença, como é conviver com HIV, essa mudança que, né, acarreta. Então, eu acredito que todas as pessoas que, inclusive, passaram por um serviço psicológico, sendo do SUS ou não, elas receberam esse tipo de abordagem. Pois agora houve um evento no final de outubro, que foi a 18ª Conferência Europeia sobre a AIDS, e foi apresentado um estudo bem interessante sobre a população que vive com HIV no Reino Unido. Tá? Cerca de 5,7% da população, numa pesquisa que foi feita de março de 2020 até março desse ano, de 2021, apresentaram queixas em relação à violência doméstica. Isso, para vocês terem ideia, em números, representa 2,4 milhões de pessoas, é um número muito alto, tá? Então, esse 2,4 milhões, claro, engloba as outras pessoas também, mas dentro do universo de pessoas que vivem com HIV, é um aumento de 60% a 150% das queixas registradas, sendo que lá eles já tinham uma abordagem mais voltada, um olhar mais voltado para esse lado, tá? Aqui no Brasil, eu procurei bastante, investiguei, né, fui atrás, questionei as pessoas, questionei algumas entidades com as quais eu tenho contato e realmente eu desconheço qualquer pesquisa que esteja sendo feita a partir desse ponto, né, violência doméstica específica em pessoas que vivem com HIV. Então eu não tenho como apresentar para vocês um cenário aqui nacional do Brasil, mas com certeza algumas questões refletem, tá, para vocês terem ideia, no Reino Unido, as pessoas mais atingidas, né, as pessoas que mais registraram queixa, que mais sofreram, isso tem a ver com violência física, violência psicológica, mas é a violência doméstica, feita por pessoas que convivem, né, no mesmo ambiente. As pessoas que mais registraram esse tipo de queixa foram homens que fazem sexo com outros homens, né, não necessariamente gays, mas maior parte das vezes gays, e mulheres negras. Tá? Considerando que o Reino Unido tem uma população predominantemente branca, a gente sabe que ter mulheres negras que mais reclamaram nesse sentido é um termômetro bem interessante da gente pensar
que a culpabilização volta. Lembra que eu sempre falo com vocês sobre estigma? Até vou deixar aqui em cima alguns cards de vídeos onde eu já falei sobre isso. Então, significa que o machismo continua imperando e pode ser que isso seja uma carta, né? Aí para esses machistas usarem, como se a pessoa que convive com HIV precisasse de algum tipo de piedade ou se isso fosse motivo para ela se culpar. Tá? Então, esses dados foram apresentados agora no fim de outubro. Com certeza vai sair algum boletim mais adiante. A gente fica atento ali nos nossos sites de consulta, né? O NAIDS, Agência AIDS, pra gente ver o que eles vão falar sobre esse assunto. Mas com certeza é um assunto muito importante que a gente precisa ficar atento. Eu indicaria, inclusive vou falar sobre isso com o meu infectologista, porque não deu tempo até eu escrever esse roteiro, sobre esse tipo de abordagem, né? De questionar as pessoas se elas se sentem violentadas de alguma forma, ainda que não fisicamente, mas psicologicamente. Porque a gente sabe que se a gente tá bem, o corpo tá aparentemente bem, mas a cabeça não tá, a gente vai acabar refletindo também no nosso corpo de alguma forma. Então, vou falar com ele sobre esse assunto e gostaria que, se vocês soubessem mais informações sobre isso, se vocês têm algum caso que vocês sabem, vocês podem comentar aqui embaixo de forma anônima ou não, ou me mandar uma mensagem, porque eu tenho muito interesse em recolher mais dados sobre isso, até por conta da pesquisa da saúde coletiva, né, da gente conseguir desenvolver algo, talvez futuramente até numa pesquisa própria sobre esse assunto, que é um assunto urgente e importante. Tá? Então comentem aqui embaixo, vocês sabem alguma coisa sobre isso, vocês têm opinião sobre isso, porque é muito importante a gente abrir esse debate. E ampliando o debate, a gente amplia as possibilidades também de resolução, né? E hoje o que eu queria falar com vocês era isso. Muito obrigada por assistirem até aqui. Se vocês acham que o que a gente faz é relevante, dá uma olhadinha na campanha do Apoia-se, apoia a gente aí, é baratinho, vocês conseguem apoiar inclusive com cartão de crédito. Muito obrigada, viu?